Oi, amado do nosso canal, estou de volta, meus amores, para mais um vídeo para vocês. Gente, primeiramente eu quero pedir desculpa a todos vocês pela demora de publicar um vídeo. Eu tive muito rouca, né? Porque aqui na Itália tá mudando o tempo. Inclusive ainda tô rouquinha, tive muito mal. Tive até que tomar aerosol, só pra vocês terem ideia. Mas eu não vi a hora de chegar aqui para responder a vocês todos os comentários que tiveram, né, no último vídeo. Meu propósito hoje era fazer outro tipo de vídeo para vocês, eu vou ser sincera com vocês, mas devido à repercussão que teve, né, que houve, muitas pessoas me procurando nas minhas redes sociais, eu fico feliz que as pessoas me procuram, que façam seus relatos, que comentam sobre o vídeo, sabe? E um dos comentários também, gente, que eu achei bastante interessante, foi que uma me escreveu dizendo bem assim, que ela me segue aqui no Facebook, quanto no Instagram. Ela disse assim para mim: Ângela, eu achei bastante interessante, porque você falando esses relatos, né, do comportamento dos italianos, né, dos defeitos, e agora das italianas. O que eu achei interessante é o seguinte, que nós brasileiros conhecemos a Itália como o país do Vaticano, né, país dos católicos, país de pessoas amorosas, de país das pessoas que é gentil, né. Pessoa, a gente imagina isso, que são pessoas, gente, desculpa, são pessoas, a gente imagina que são pessoas, como se diz, acolhedoras, né? Ela disse assim, né? E até eu, quando eu cheguei aqui na Itália, imaginei a mesma coisa. Imaginei que os italianos fossem todos receptivos, fossem todos, assim, alegres, sabe? Eu imaginava isso, assim, eu imaginei assim, poxa, Porque a gente tem, né, essa ilusão, porque a gente vê tanta coisa na televisão e a realidade é outra, né? Porque aquela novela aquela Terra Nova, né? Terra Nostra, sei lá, Terra Nova, aquela novela que fez o maior sucesso no Brasil, que foi até com aquele ator, já esqueci, eu sei que é Ana Paula Arósio, já esqueci o nome do ator, gente, depois eu lembro, eu falo com vocês. Então assim, a gente tem antes de chegar aqui, a gente tem aquela visão, né, e não, mas essa novela foi gravada aqui na zona toscana. Aí, para não fugir do foco, gente, ela comentou isso, né? Sobre a questão do Vaticano, sobre pensar que é um país muito católico, as pessoas aqui são muito mais acolhedoras, essas coisas. Eu sei que para muitas pessoas é um constrangimento falar, tem vergonha, porque muitos já declararam que tem vergonha de falar certas coisas aqui no YouTube. Muita gente fala bem assim: Ângela, tô gostando do modo que você tá abordando os assuntos, porque eu não posso, por exemplo, assustar ninguém, né? Tem que ser realista de um modo assim mais leve, porque as pessoas não podem desistir dos seus sonhos diante de tudo. Eu vou sempre aqui lembrar vocês, não desista do sonho de vocês, caso vocês tenham a possibilidade de vir para a Itália. Não são esses motivos que vai fazer com que vocês desistam de casar com o italiano, de viver, de trabalhar aqui, de estudar aqui. Porque tem muitas brasileiras que se dão bem com o italiano, né? Como o meu caso, o caso de muitas também, sabem que encontra sua alma gêmea. Mas vamos que vamos, porque o assunto é um pouco longo. Inclusive eu só vi alguns relatos. Tem 3 relatos que são muito parecidos, então eu não vou poder falar sobre todas, né? Porque tem 3 relatos aqui que são histórias muito parecidas, principalmente com sogra, né? O preconceito da sogra de não aceitar a nora brasileira, estrangeira. Então eu vou falar só de uma história aqui que realmente é um pouco assim chocante, mas ao mesmo tempo eu percebi que é uma pessoa guerreira, determinada, que sabe o que quer, que não desistiu, né, dos seus objetivos, não desistiu do seu marido italiano por causa da sogra, por causa do preconceito da sogra, das cunhadas. Ela me contou, gente, aqui, até antes de começar o vídeo eu comecei a ler, e já tinha lido já umas 10 vezes, né, até porque eu não quero chegar aqui e contar do meu modo, eu quero contar realmente o que ela me escreveu. E um dos comentários que eu achei assim bastante interessante, né, esse depoimento dela. E ela disse que confia muito no nosso canal, por isso que ela escreveu. E eu agradeço a todos vocês que confiam na gente, né? Eu jamais vou aqui identificar vocês. Respeito a posição de vocês. Lógico que se vocês viessem aqui comentar, né, compartilhar a experiência de vocês, né, com nossos amigos, seguidores, a gente ia ficar muito feliz, porque muita gente precisa saber da realidade, né? E daquilo que acontece realmente de negativo aqui na Itália. Essa menina que me procurou, que eu vou chamar de menina, né, porque ela é nova até, ela chegou aqui nova. Ela tem praticamente 10 anos que está na Itália. Uma delas que me relataram, né, e é bem parecida com umas outras que me procuraram.
E ela disse que tem um filho no Brasil, né? Tinha, né, um filho no Brasil que agora ela trouxe para cá. E ela disse que com 4 meses mais ou menos de casada, ela trouxe o filho para cá, porque ela disse que achava que era mais do que justo criar o filho dela. Ela pediu a permissão ao pai da criança, né, no Brasil, para trazer o filho. Ela conseguiu a autorização dele, porque ele disse, morar na Itália vai ser muito melhor para ele, né? Ele vai crescer muito melhor do que aqui no Brasil. E a declaração que ela me deu, né, o relato. E ela disse que a partir do momento que ela casou com o marido dela, ela já percebeu uma certa indiferença, né? Da sogra, das cunhadas com ela. Não era muito assim, amigável, né? Não, assim, não foi muito presente. E ela sentiu que a sogra não aceitou muito esse casamento. Aí, para completar, o marido dela pediu muito para ela trazer esse filho, né? Disse, vamos trazer seu filho para cá. Eu vou criar como se fosse o pai dele, vou crescer ele como se fosse o pai dele. E realmente ele fez isso, ela estava me contando, né? Cresceu o filho, hoje o filho dela está com 12 anos, são 10 anos que ela está aqui. O filho dela chama ele de pai, né? Só que ela disse que, assim, sentiu muito obstáculo, sabe? Quando ela disse que o filho dela, quando é pequenininho, disse assim, por que vovó não gosta de mim? Por que as titia? Porque ele chama a mãe dele de vovó, chama as tias de tia, sabe? É interessante, assim, porque ele cresceu naquele ambiente, porque ela disse que ela mora aí em cima, que eles têm uma casa de andar, e a sogra mora embaixo, né? Então, ela disse que os almoços de domingo, ela disse que se sente humilhada porque a sogra dela faz foto com os outros netinhos, mas não faz com o filho dela. Ela disse também que se sentiu humilhada também na escola, porque ela disse que colocou o filho dela na escola para poder trabalhar. E ela disse que tinha as reuniões da escola, e as professoras não faziam com que ela participasse das reuniões. Ela, às vezes, quando ela sabia da reunião, já tinha acontecido, então não informava nada para ela. Não existia aquele grupo de mães que hoje são obrigadas a ter todas as mães no grupo para ser informada nas reuniões. Naquela época, ela disse que teve que tirar o filho da creche e o marido dela optou com que ela não trabalhasse, fosse dona de casa, sabe, gente? Ela trabalhasse, fizesse um modo com que ela trabalhasse em casa. Aí eu fiquei até assim, sabe? Eu fico pensando, né? No pleno século XXI, e a gente passar por uma situação dessa, né? Eu disse pra ela, olha... E ela disse que sofre até hoje essa situação, sabe? Essa indiferença. Aí eu disse pra ela, se eu fosse você, não sofria. Sabe por quê? Porque você tem a joia mais importante da sua vida, que é o seu marido, que trata seu filho como filho dele, né? Que ele praticamente já considera. O menino já tem 12 anos. Ele é muito amoroso com o filho, pelo que você me conta. Por que você tem que sofrer porque sua sogra não quer saber de você, nem do seu filho? Viva a sua vida. Então não sofra por algo que não, assim, que não vai lhe acrescentar em nada, porque é verdade. Importante é que o marido dela está tratando o filho dela bem. E inclusive saiu até da casa da sogra. E ela ainda falou pra mim, gente, ela escreveu pra mim um relato assim, botou tanto choro, sabe? Que eu fiquei assim, até emocionada com o relato dela, entendeu? Que eu não passava por minha cabeça de certas situações, né? E o outro relato, gente, praticamente é uma pessoa maravilhosa também, né? Tive a oportunidade de conversar com ela até por telefone. Ela já mora aqui há 20 anos na Itália. E ela me falou sobre as dificuldades que ela teve, né? De inserir no ambiente de trabalho. Hoje ela é a chefe de um setor onde praticamente as italianas não aceitam por ela ser estrangeira, nunca aceitou também, né? Fez de tudo para ela sair dessa fábrica. Ele praticamente mudou ela assim para um nível muito maior, sabe, gente? Aí hoje ela está comandando um setor que ela disse que nunca imaginava de comandar. E mesmo ela sendo chefe desse setor, ainda tem que ouvir algumas picuinhas, algumas indiferenças, algumas, assim, sabe? Alguns preconceitos, entendeu? Ela disse que eu deveria falar sobre isso, né? Porque ela disse que muitas brasileiras aqui sofrem no ambiente de trabalho, principalmente com as italianas, sabe? Muitas vezes não aceita que a gente é capaz de fazer aquilo. E realmente é verdade, gente, porque eu sou brasileira, né? Você imagina que eu trabalhei aqui num restaurante, gente, aqui na Zona Toscana, onde eu moro, um restaurante muito nominado, assim, um restaurante muito famoso, que é tanto que foi premiado, parece que 5, 6 vezes, como um dos melhores restaurantes daqui da zona, sabe? Então, assim, faz pratos um pouco particular.
E assim, quando eu fui trabalhar agora num outro emprego, que eu saí do restaurante, fui trabalhar num outro emprego, que eu trabalhei grávida, né? Quem me acompanha sabe que eu gravei alguns vídeos trabalhando e tal. A senhora que trabalhava comigo, ela nunca aceitou que eu era capaz de fazer o sugo, né? Que é uns molhos de carne, molho de tomate, sabe? Uns molhos maravilhosos que tem aqui. Que aqui se diz sugo, gente. Então, assim, ela sempre fez de tudo, sempre fez picuinha com meu patrão, sempre tentou me menosprezar, sempre quis dizer pra mim, eu sou uma chefe, eu sou não sei o quê. Mas, assim, tinha coisas que eu fazia que eu percebia que ela não tinha a mesma capacidade que eu fazia, né, assim. Só que eu nunca quis menosprezar ela, e ela me menosprezava por eu ser brasileira e estar cozinhando italiano. Então, essa senhora acabou me lembrando, né, essa situação que eu passei, no ambiente de trabalho. Até no restaurante que eu trabalhei, esse restaurante famoso, a senhora, né, a cozinheira que eu tinha que substituir, na verdade eu entrei para substituir ela, que ela já ia se aposentar, ela me tratava muito com indiferença. Às vezes um dia ela estava bem, outro dia não estava, mas meu patrão dizia sempre que ela estava com ciúmes. Então, gente, o preconceito existe em todo tipo de ambiente. O terceiro relato, meus amores, foi porque essa menina mora aqui há 4 anos, é uma adolescente, ela, porque eu posso chamar de adolescente, por mais que não é, ela diz que tem 23 anos. Ela chegou aqui muito nova, conheceu o namorado dela em Salvador, ela disse que conseguiu vir para cá como estudante, né? E a partir do momento que ela começou a se relacionar com ele, ela disse que começou a perceber que as italianas provocavam ela, assim, as amiguinhas deles, adolescentes, né? Que ela disse que foi morar com ele e começou a estudar, né? Para se conhecer. É tanto que eles estão namorando já há quase 4 anos, já estão juntos há quase 4 anos, ela estava me dizendo. E ela disse que percebe que as italianas chegam perto dele, abraçam ele, beijam ele. Amigo, como é que você tá? Como é que você... Entendeu? Aí abraça, beija. Mas ela sente aquela coisa de provocação, sabe? Ela se quando tá na discoteca também, algumas amigas que ele conta, puxa ele para dançar. Às vezes ele fica até sem graça, vai, entendeu? Mas ela disse que no início ficava engolindo assim, sabe? Seco essa situação das italianas. Quando ela tava num bar, tava num restaurante que ele encontrava alguém conhecido, principalmente italiana, que ela disse que quem tem mais esses comportamentos são as italianas. Mas ela disse que depois começou a conversar com pessoas mais experientes e começou a dizer para ela, você não tem que aceitar essa situação. Tem que passar para ele que você não gosta, né? Se ele quiser ficar com você, ele já tem que transmitir para as amigas dele que tem que ter respeito. Porque ela disse que as italianas têm certeza que... Ela disse bem assim, Ângela, você estava falando da sua experiência, mas as adolescentes são iguais. Porque pessoas da minha idade se comportam que as italianas da minha idade se comportam praticamente igual. Às vezes falava com ele também, ela disse, ela se identificou assim um pouco comigo, né, que ela disse que muitas vezes dizia, bom dia fulano, boa tarde fulano, ela com ele, mas as pessoas cumprimentavam ele, mas não cumprimentava ela. Então ela disse que sofreu muito durante os 2 primeiros anos por causa dessa indiferença, né. E quando ela se inseriu no ambiente de trabalho, ela foi outra também, que disse que quando se inseriu no ambiente de trabalho, ela começou a trabalhar como garçonete, né, ela disse que começou a sentir aquela rejeição, sabe? Das italianas. Até na hora de atender, falava num modo um pouco ignorante. Você não entende italiano? Por que você está fazendo aqui se você não entende? Se você não entendeu? E ela estudando aqui tudo, às vezes falava bem, mas mesmo assim elas procuravam um modo de humilhar, né? Imita que as italianas façam isso. O importante é que seu parceiro esteja do seu lado, sabe? Isso é muito importante para a relação, para as mulheres não desistir, porque depois que eu vi que essa disse que ia desistir, né? De estar com o marido que queria voltar para o Brasil. Mas ela começou a enxergar que ele fazia tudo por ela. Então ela disse assim, não vai ser esse o motivo que eu vou desistir dos meus objetivos. E é isso, meus amores, viu? Esses são relatos que eu tenho para contar para vocês. Espero que vocês estejam gostando, né? Porque realmente são assuntos muito importantes. Assuntos que realmente eu sei que muita gente precisa saber. Que a Itália não é só um mundo de flores, um mundo de rosas. Então, até o próximo vídeo, meus amores.